E assunto babado, né, gente? Realmente as rodas de conversa estão cheias deles, né? Relações complicadas, relações tóxicas, também podem acontecer dentro das famílias. Para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo a querida Luana Ganzert, agora se corrigindo a pronúncia, que é psicóloga, especialista em emoções, está aqui com a gente hoje. Dentro de uma família, a gente pode ter, sim, relações tóxicas? Sim, é muito comum, mesmo entre pessoas que se amam? Mesmo que as pessoas se amem. É muito comum, inclusive. Por quê? Muitas vezes os pais entendem os filhos como uma extensão deles. Os filhos como alguém que vai realizar o sonho ou a vida que eles não viveram. Tá. E aí projeta isso naquela criança e a criança começa a realizar e os pais se sentem realizados com isso. E aí eles querem que os filhos sejam exatamente o que eles seriam ou o que eles fariam. Exato. Ao longo da vida. Eles gostariam, né? E que, na verdade, muitas vezes não fizeram. Tá, isso é realmente muito difícil. Agora, eu vou chamar o Tutu para participar desse papo também. Chega mais, meu querido. Pode passar. Oi, prazer, tudo bem, lindona? Porque quando a gente fala de babado, e como o Tutu tá sabendo de tudo, acompanhando super de perto esse caso, né? Especificamente da Larissa Manoela, né? Estamos numa cobertura intensa dessa história. Exato. Né? A gente quer entender, Tutu, em que momento que esse termo, pais narcisistas, entrou nessa história, que inclusive está suscitando esse papo que a gente está tendo agora aqui. Então, essa história começou, né, dessa definição, na verdade, suposta definição, né, que a galera nas redes sociais costuma muitas vezes definir sem nem saber qual é o termo de forma específica do que se trata. Mas começou justamente com essa divisão e exposição da história da Larissa Manoela, né? Quando a galera percebeu que existia um comportamento que parecia mais uma vontade dos pais do que da própria filha, né? Da forma que eles colocaram a carreira da Larissa Manoela, e isso começou a levantar este assunto, essa palavra narcisista começou a bombar nas redes sociais, né? Que muita gente começou a colocar esse título para ambos dessa relação. E a gente pode definir dessa forma, essas relações que a gente citou aqui, diagnosticar dessa forma, como uma relação narcisista entre pais e filhos? É assim que a gente pode enxergar quando justamente a criança ou o artista é subjugado dentro dessa relação? É super importante que antes da gente fazer um diagnóstico de qualquer coisa, a gente conheça profundamente o caso, né? Não dá para simplesmente uma exposição a gente já dizer que é algo ou não. Até porque pode ser muito precoce. E pode ter muitas camadas diferentes essa história também. Exatamente. E existem duas visões. E assim, até onde estou acompanhando, uma apenas visão foi exposta, né? Os pais poucos se manifestaram até agora, né? Sim, só através de uma carta que eles chegaram a fazer um comunicado, mas não foi nada falando sobre a relação deles com a filha diretamente. Não tem nada intimamente ligado à relação que eles tinham. Então não dá pra gente fazer um diagnóstico precoce e dizer que eles são narcisistas. Mas pela exposição, se a gente for olhar o comportamento em si de tudo que aconteceu, o comportamento sugere uma patologia narcisista, um transtorno de personalidade narcisista. E isso pode acontecer com os dois, tanto com o pai quanto com a mãe. Exatamente. E com o casal concomitantemente também. Concomitantemente. Mas agora, o que é? Eu queria fico saber muito curioso para isso. a definição, né, de narcisismo. Tá. Narcisismo, né? Uma pessoa narcisista é uma pessoa que pensa principalmente nos teus desejos, nos teus prazeres. Coloca sobretudo os teus prazeres. Então, vamos pensar que uma relação narcisista é aquela que tem desejo de controlar tudo. Eu tenho o desejo de sempre estar no comando das situações. Eu começo a sobrecarregar as outras pessoas que estão próximas a mim, simplesmente porque é um desejo meu, inconsciente. E isso define um padrão de comportamento narcisista. É óbvio que estou falando muito a grosso modo, mas se a gente for pensar num comportamento que o tempo todo está buscando controle, a gente pode identificar aí uma característica narcisista. Para a gente trazer para um conceito histórico, né, que Narciso acha feio tudo que não é espelho, né? Existe uma história para esse comportamento ser chamado de narcisista, né, doutora? Exatamente. Geralmente uma história de egocentrismo, uma história de muita... o olhar para o próprio umbigo, né? Na verdade, estou olhando, quero sempre do meu jeito, sempre... Tudo precisa ser avaliado, é importante pensar, não é só porque eu quero tudo do meu jeito que eu sou narcisista, não é isso. Mas existe uma história por trás dessa definição.
Tá. Quais são as outras características, então, que a gente pode observar em pessoas narcisistas? Vamos focar no relacionamento pais e filhos, nesse caso. Quais são outros comportamentos, além de querer ter o controle de todas as situações? O que a gente pode perceber? Dificuldade na comunicação. Quando uma pessoa impõe e ela não escuta, ela não tem escutativa. Só eu falo, só eu... E aí, quando eu estou num diálogo com uma pessoa que não sabe escutar, a gente precisa pôr um pé atrás. Ela só quer falar, só fala, só fala. E ela precisa aprender a escutar também. Esse é um comportamento muito característico do narcisismo. Um outro comportamento que é bem... as explosões. As explosões. Eu fico irritada, estressada, com muita facilidade, com coisas que são, de repente... fáceis de serem resolvidas. Numa conversa se resolve. Numa conversa se resolve. Mas como eu não sei conversar, como eu não sei escutar, eu explodo com muita facilidade. Eu fico muito irritada, oscila o meu humor, o meu ânimo. E aí eu também posso começar a considerar. Eu acho que uma outra coisa que a gente pode observar, né, Tutu, é o comportamento desses artistas de uma forma geral, os que a gente citou aqui, porque é claro que toda situação gerada dentro de uma família vai ter consequência no comportamento dessa pessoa no futuro, dessa criança. Reflete. Vai refletir no futuro desse adulto também, né? A gente vê muitas vezes os famosos acordando meio tarde, né? Sim, sim. Ou colocando em situações como é o caso da Britney Spears, que depois parece que essa fuga fica difícil de se conectar à realidade de uma forma concreta, né? Devido ao trauma que se gera. E aí eu acho interessante, até para explicar, né, com o domínio que você tem, é claro, porque existe essa leitura de que todo pai e mãe é algo muito, assim, colocado num patamar que não tem erros, né? Sagrado demais. E fica uma responsabilidade grande para os pais também, Também, né? Exato. Então atingir eu acho esse que nível de assim, perfeição, né? essas histórias também elas servem para falar, calma, todo mundo falha, todo mundo tem erro. Exato. E vamos quebrar um pouco isso. Nem toda relação entre pais e filhos é uma relação saudável. Exatamente. É importante pensar que os pais, eles não acertam o tempo inteiro. Não acertam. E muitas vezes os pais erram tentando acertar. Eu percebo por trás, por exemplo, do que aconteceu agora com essa exposição com a Larissa. Para ela chegar onde ela chegou, possivelmente teve muito trabalho dos pais por trás disso para que ela chegasse. Muita abdicação, muitas vezes eles se deixaram para estar com ela. Então tem os dois lados da moeda que é importante a gente pensar. Porém, os pais não são perfeitos o tempo todo. Muitos tentam dar o melhor, mas o melhor talvez não seja suficiente também, é importante. Sim, sim. E é importante que os pais que percebam qualquer situação que pode parecer com isso que você estava dizendo aqui, né, desses sintomas, desse narcisismo, que parem para refletir um pouquinho, né? Porque as consequências podem vir e elas cobram um preço no futuro, né, doutora? Quais são as principais consequências para essa criança ou futuramente para esse adulto? Quem sofre de uma relação tóxica, né, de uma relação que eu costumo chamar relações tóxicas, elas podem desenvolver um nível de ansiedade muito alto, depressão, elas podem desenvolver outras patologias que depois fica mais difícil ser tratado. Então, por que isso se desenvolve? Porque o emocional se coloca a um ponto de muita vulnerabilidade. Então, falta afetividade, falta conversa, falta troca. Geralmente é através da imposição. As pressões ali daquela relação faz com que eu me sinta vulnerável e fraco. Quando eu me torno adulto, eu começo a precisar e me torno mais dependente afetivo, porque é uma relação, como falou que é muito difícil. Tutu, quando falou os pais, a gente coloca num pedestal, mas é muito difícil o sentimento de gratidão que a gente tem por ter dado a vida, por ter dado... E separar isso do comportamento que o pai está me trazendo. O pai está de identificar como algo que não é bom. Da influência. É muito difícil a gente separar isso. Então, eu cresci, os pais continuam sendo os meus pais, mas eu não concordo com certos comportamentos dele. E aí entra ansiedade, depressão, e eu fico mal com isso. Agora, a gente está falando tudo isso aqui, trazendo, né, justamente não para criar conflitos, né, para que de repente a gente olhe para as nossas relações, as relações próximas, e fala, nossa... Se identifica, né? Fazem isso comigo, né, vou me libertar, vou brigar. Porque o que a gente vê muitas vezes nessas relações?
esse apartamento, né? Apartam, as pessoas se separam, né? Os pais vão para um lado, os filhos vão para o outro, vira essa briga, esse imbróglio todo. A gente está fazendo esse alerta justamente para que esses sinais sejam identificados e que as pessoas procurem ajuda. Porque isso pode acontecer, essa cura pode vir, essas relações elas podem ser curadas, doutora? Com certeza, desde que a gente reconheça e consiga perceber que eu estou fazendo mal de alguma forma dentro da minha relação parental. Um pai tá ali, é uma figura importantíssima, um pai e uma mãe, né? É uma figura importantíssima na vida de alguém. Desde que nasce até quando a gente chega à morte. Então, o pai, sempre que ele estiver ali, vai ser importante para mim, né? Momentos importantes da minha vida, é importante que eu passe com as pessoas que eu amo. Então, sim, dá para trazer uma reconciliação, uma mudança na comunicação dessa família. A mãe, o pai, que tem esse comportamento narcisista, ele pode aprender a escutar dentro de um processo terapêutico, por exemplo. Dá pra gente rever muita coisa com isso, sim. Mas aí é um processo duplo ou cada um faz o seu? O que é aconselhável mesmo, assim, para quem está assistindo e vive num conflito? É aconselhável os dois dentro de uma sessão de terapia? Ou vai tratar o seu, que eu trato o meu e depois a gente se junta? Como que é o melhor indicado aí? Olha que interessante essa pergunta também, Tutu. Quando chega um conflito familiar, o ideal é que a gente busque terapia familiar. Tá. É importante que primeiro gatilho a gente vá para a terapia familiar. Dentro do processo de terapia familiar, a gente começa a reconhecer quais são as dificuldades que cada indivíduo tem. E aí sim, eles entre si buscam paralelamente a terapia individual. O mais importante é que teve um problema dentro do contexto familiar, que a família busque esse suporte, que a família busque esse apoio. Sim, sim. Tanto os pais como os filhos. Exatamente, num primeiro momento. Ah, mas meu pai está muito resistente, minha mãe está muito resistente, eu estou tendo muito prejuízo emocional. Qual é o primeiro passo? Eu busco ajuda para me fortalecer. Porque uma pessoa numa condição dessa, ela está vulnerável emocionalmente. Ela está muito mal emocionalmente. Então, ela precisa se fortalecer para ela ganhar forças e conseguir acionar os pais. E conseguir falar com os pais de uma forma, não como briga com conflito, mas de uma forma mais humana, mais sensata. Até para abrir o que está sentindo, né? Exatamente. Exatamente. Tem pergunta chegando aqui, comentários também. Eu vou preservar o nome, né? Porque de repente as pessoas estão se expondo aqui. Acho Legal, interessante a gente não falar, tá? Tem uma querida aqui que está dizendo que tem uma mãe narcisista, que ela já identificou isso, e que ela percebe que uma das principais características na relação delas é que a mãe não tem empatia por ela. A falta de empatia também é uma característica dos pais narcisistas. E é interessante, né, a gente imaginar que isso pode ser uma realidade, porque se tem uma coisa que a gente pelo menos deveria, né? Parece que a gente coloca sempre em primeiro lugar as crianças, estão na nossa frente até, né? Não sei se isso é saudável dentro de uma relação, mas normalmente é assim que a gente pensa. Então, falta de empatia com filhos é uma coisa até meio inimaginável, mas é uma das coisas... Controverso, né? Não é? Parece que são coisas que não se conversam, né? Parece que é difícil de aceitar essa situação, né? Mas é uma das características dos pais. Também é uma característica bem marcante, inclusive, né? Eu falei as principais ali quando a gente descreveu, mas a falta de empatia é uma característica em que os pais já se sentem tão domadores, né? Fui eu que trouxe ao mundo, então é como se eu tivesse o direito sobre aquela pessoa também para coisas ruins. E eu não consigo me colocar no lugar do outro. A vida automática faz com que a gente se comporte dessa forma. Então é importante a gente ter bem consciência de que nem tudo é narcisismo. Às vezes é a minha correria e a falta de atenção que eu tenho na minha relação com meu filho. Eu preciso prestar atenção, o que está acontecendo? Mas identifiquei, eu preciso sentar para conversar. Possivelmente, esse primeiro diálogo, a mãe vai se sentir incomodada. Como assim? Você não vai chegar a falar para tua mãe que ela é narcisista, é óbvio. Mas, mãe, eu acho que a gente precisa de ajuda, acho que a gente precisa melhorar a nossa comunicação. Eu me sinto assim, assado, todas as vezes que você pratica desse tipo de comportamento. É importante que a gente seja claro e seja verdadeiro com os nossos sentimentos. Para não acumular também, Exato. né? Sabe o que eu ia perguntar? Existe uma... Não sei se dá para falar em porcentagem, mas assim, um índice maior, por exemplo, em filhos que são únicos do que filhos que têm irmãos, enfim, existe uma relação? Porque a Larissa Manoela, por exemplo, é filha única, né? Sim. Então eu penso nesses sentidos também, se um filho único fica uma coisa tão só para ele... Se é uma tendência maior a isso? Não necessariamente, mas pode acontecer. A gente vê muitos casos de pessoas que são filhos únicos e que têm
É porque aí o sentimento de propriedade acaba se tornando Só até pra ele, maior, né? O foco, digamos. Exatamente. Mas não necessariamente. Também existem casos de pais narcisistas que não são pais de um único filho. Olha Existem só. outros filhos dentro da relação. Então é possível para qualquer um essa realidade, né? Exatamente. Agora, o narcisismo, ele é uma característica que a gente vai adquirindo ao longo das nossas vivências, enquanto ser humano, enquanto cidadão, porque eu fico me perguntando que o mundo hoje, como ele está colocado, como ele está exposto em rede social e tudo mais, em tempos de rede social é mais fácil a gente desenvolver essa característica tão ruim e tão difícil de lidar do ser humano, que é o narcisismo? Digo que é um padrão de personalidade, não é que a gente nasce com ele, mas a gente desenvolve, né? E sim, essa exposição toda faz com que a gente se sinta um pouco mais egoísta. O ponto que é importante pensar aqui é que o narcisismo, ele acompanha do ambiente onde eu vivo, do lugar onde eu estou, onde eu me coloco. Então, se eu tenho uma autocobrança gigantesca, automaticamente eu vou começar a cobrar todo o meu meio. Depende muito da minha visão sobre mim. Então, sim, a exposição faz com que a gente se compare muito e a gente queira se tornar melhor, enfim, até um tema para a gente falar em outro momento, mas faz com que, se eu tenho a predisposição dessa patologia, eu vou desenvolver com mais facilidade. Tem muitos narcisistas camuflados aí, escondidinhos. Tentando não ser. Tentando não ser. Não reconhecendo, né? E que precisa de ajuda da mesma forma. Tá aí um assunto que a gente podia trazer de novo pra cá e continuar aprofundando, né? Concordo. Tão importante, né, Tutu? Até porque todas as relações, né? A gente, claro, tá falando mais dos pais, mas o contrário também possa acontecer, né? Também o filho pode que acontecer. tem esse domínio em cima dos pais, também é uma possibilidade. Com certeza, Sim, onde também. existe esse egocentrismo, né, em volta dessa criança, que muitas vezes foi criada dessa forma, né? Nenhum ser humano está isento de passar por nenhum tipo de patologia. Nós podemos desenvolver depressão, ansiedade, né? Nós podemos desenvolver. Então é importante a gente olhar sim para isso. Muito bom. Saúde mental é coisa séria, né? Opa, e Adorei o necessário. Eu trouxe um presente para vocês. Ai, que bom, quero ver. Que eu falo um Obrigada. pouquinho de emoções. É só um... Muito obrigada, querida. Ai, fico Ótimo. muito feliz com... Ó, você vive ou sobrevive? Obrigado, É o livro da Amém. Luana, que Obrigado. bacana. Muito Isso. obrigada, viu? Livro Isso. necessário para os dias atuais, né? Pra gente entender um pouquinho sobre as nossas emoções e quem somos de verdade, né? Maravilhoso. Obrigada pelo presente. Eu que Vamos devorar, agradeço né, o Tutu? convite. Eu que Quer agradeço. fazer contato com a Luana? Você vai lá no @Luana Ganzert, tá? Você vai escrever com temudo no final, com Z. Luana Ganzert, tá bom? E tem também o seja.imperfeito, @seja.imperfeito, é isso? Ai. Tá ótimo. Obrigada, minha Eu querida. que Obrigada agradeço. pelo presente Obrigada também. de coração. Obrigada pelo papo. Imagina, tô Adorei. aqui. Agora a gente vai lá que a Pamela tem pra gente. Ah, sou eu? Ah, tem És o meu nome tu. ali. Eu não vi. O meu nome tá lá. Eu não vi. Beijo, meus amores.